Querido, a graça e a paz, tudo bem? Quero dividir com você hoje uma experiência minha em João, capítulo 8, do versículo 37 ao 47. Um debate onde Jesus confronta o sistema religioso de sua época, que eles eram os donos, da cidade. Eles comandavam, eram eles que conferiam autoridade aos homens. Eram eles que determinavam se o homem tinha ou não autoridade. E dentro deste debate, Jesus os denuncia. Jesus faz uma separação brilhante. Ele está falando: a minha palavra não entra em vocês, porque vocês estão fazendo a vontade do Pai de vocês. E eu vim executar a vontade do meu Pai. Veja. E essa discussão, ela é frontal. Jesus está denunciando eles. Jesus está confrontando eles. Jesus está mostrando a eles que eles viviam num caminho totalmente errado, fora da vontade de Deus. E eles não eram filhos de Deus, mas que eles eram filhos de Satanás e estavam ali para executar a vontade do pai deles. Abre aspas. Esse sistema religioso da época de Jesus, que atacava Jesus, que impedia, tentou de todas as formas impedir Jesus de executar o trabalho que ele veio executar, amando de Deus, é novo para você? Ou você está vivendo no mesmo sistema? Fecha-se aspas. E aí Jesus fala: eu sou filho de Abraão. Quando Jesus fala dentro do texto, João, capítulo 8, do versículo 37 ao versículo 47. Aqui está o versículo para você examinar mais tarde, para você passar lá, ler, examinar e aprender ali como que você deve tratar o religioso, como você deve tratar o homem que finge ser o que não é e finge ter o que não tem. E aí você vai entender a minha postura diante destes homens, porque eu trato eles como Jesus tratou os religiosos, os mentirosos, os corruptos, os filhos de Satanás de sua época. Aqui está o texto. Se eu fosse você, eu iria conferir se eu, pastor Kleber, estou falando a verdade. E aí Jesus fala: eu sou filho de Abraão. Essa palavra parece uma palavra evasiva para o homem incauto, para o homem que não tem tanto conhecimento bíblico, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Eu confesso que eu demorei muitos anos para elucidar essa palavra poderosíssima do Senhor Jesus falando com os religiosos de sua época, com os enganadores, os trapaceiros de sua época, que eram os religiosos, os donos da cidade. E aí foi onde eu, lendo, pesquisando a cultura de Deus, a literatura de Deus, eu encontrei a postura de Abraão. Abraão combatia o sistema. Abraão não vivia dentro da curva. Abraão não vivia dentro da Matrix. Abraão confrontava a Matrix. Abraão denunciava a Matrix, porque a Matrix, quem é o dono da Matrix? Satanás, o diabo. E na época de Abraão, quem era o dono do mundo? Nimrod, filho de Cuxi, filho de Cã, negão. Ele era o dono do mundo. E Nimrod exigiu que Abraão o adorasse como um deus. Abraão falou: negativo. Você não é nenhum deus. Você é um homem como eu. Eu não vou mentir para mim mesmo. Eu não vou obter vitórias sobre a minha própria consciência, que está testificando para mim que você é um homem, que você não é um Deus. Você é um homem como eu sou. E eu não vou te adorar.
Eu não vou me curvar diante de você, abre aspas. O que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo hoje o princípio do regime ditatorial que nasceu no Ocidente. Você está vendo aí o Supremo Tribunal Federal, o Judiciário, a polícia, o Parlamento, os homens poderosos, os ricaços, vivendo de mentiras atrás de mentiras. O sistema educacional é mentiroso, o sistema da ciência é mentiroso, o sistema infelizmente, de 90% da igreja hoje é mentiroso, o sistema de saúde é mentiroso. Nós vimos isso dentro da pandemia. Nós vimos isto dentro da pandemia. Fecha-se aspas. Todo este sistema, Abraão o confrontou e o venceu. Por isso Jesus está testificando e falando: eu sou filho de Abraão e eu não vou me curvar diante de vocês e diante do sistema maligno e satânico que vocês representam. É isso que Jesus está falando quando ele diz: eu sou filho de Abraão. Jesus está dizendo: eu não vou obter vitórias contra a minha consciência por causa de vocês. Eu vou denunciar vocês. Eu vou mostrar para vocês o que vocês são de forma frontal, sem máscara, sem filtro e sem camisinha. Vocês são filhos de Satanás. Em João capítulo 8, versículo 37 e versículo 47, você vai entender por que a minha postura é esta. Eu imito Jesus. Eu não vou me curvar diante de um sistema maligno. Eu sou filho de Abraão, assim como Jesus testificou na palavra. E agora eu quero te apresentar alguns versículos para alimentar a sua fé, para você se fortalecer através da palavra de Deus, para você parar de vencer a sua consciência, para você parar de obter inúmeras vitórias sobre a sua consciência. Porque se você não parar, tu vai ser julgado por ela. Vamos lá, que eu vou te apresentar os versículos. Aqui estão os versículos, querido. E tem um texto com eles. A voz da consciência falando com o ser humano, aprovando ou reprovando-o. Tá aí, ó, João 8, 9. Romanos 2, 15 ao 16. 1 Coríntios 8, 7. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. E Hebreus, capítulo 9, 14. Olha o que está embaixo. Olha o texto embaixo. Observação. São estes tribunais que irão se julgar. Ali é Deus, eu errei ali. Não Cristo. Presta atenção. Dentro do ser humano tem um tribunal. Ou vários tribunais, por causa da palavra. Cristo deixou claro na sua palavra: eu não vou julgar ninguém, porque já tem quem o julgue. João, capítulo 8, versículo 37 ao 47. Aqui está. Se eu fosse você, eu iria examinar este texto, que tem 10 versículos. Vai examinar este texto. E aí você vai entender por que a minha postura é esta. A minha postura, eu imito Cristo, que imitava Abraão, que é o pai da fé. Amém? Então, querido, eu te recomendo, pare para ontem de obter inúmeras vitórias sobre a sua consciência. Porque Cristo não vai julgar a igreja.
Quem vai julgar a igreja é a palavra dele que está dentro de nós. Esse tribunal aí é a palavra de Cristo dentro de nós. No outro vídeo eu vou explicar de forma didática e frontal, que a palavra de Deus, a graça, está dentro de nós. E é esta palavra que vai nos julgar. Que essa palavra possa ser bênção na tua vida, que esta palavra possa ser um divisor de águas em tua vida, que esta palavra possa te abençoar grandemente, e que Deus te dê forças para você viver a palavra de Deus como Abraão viveu e como Cristo viveu. Deus te abençoe. Abraço e tchau.